sejam todos bem-vindos à estreia do nosso podcast Engenharia Descomplicada. Hoje, aqui direto da Cervejaria Louvada, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, falar sobre o que está acontecendo, desenvolvimento e muita engenharia. Eu e meu amigo Paulo Capistrano estaremos aqui trazendo tudo isso para vocês. Fala aí, Paulo. E aí, Barrinha, tudo bem? Tudo certo. Hoje, sexta-feira, 24/10, véspera do Dia do Engenheiro Civil. E nada mais normal que depois das 16 horas a gente honra até o último gole. É isso aí, Paulo. Ó, colaboradores liberados, sexta-feira, 16 horas. Chega de obra, vamos trazer para vocês muito conteúdo e muito conhecimento. Paulo, fala pra gente o seguinte, eu quero que você fale para mim, pro público que está assistindo a gente, quem é o Paulo Capistrano? Bom, meu nome é Paulo Vinícius Capistrano de Irineu Silva, sou natural de Diamantino, Mato Grosso, formado há 25 anos pela Universidade Federal de Mato Grosso, casado há 22 anos, pai de 3 filhos, inclusive um deles advogado, que é o Gabriel, filho mais velho. Legal. A Ana Maria, com 17 anos, e a Maria Elisa, com 8. A esposa Silvia Patrícia. Legal, legal. Bom, eu sou Otávio Barrinha. Para quem não me conhece, eu sou Otávio Barrinha, casado, tenho um filho de 14 anos, minha esposa Natália, minha companheira, em todos esses projetos que a gente vem sempre trazendo aqui para vocês. Eu também me formei na Universidade Federal, no caso eu sou de Campo Grande, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, engenheiro civil, atuei na área, mas eu migrei um pouco mais ali para a área comercial, eu gostava um pouco mais de conversar, de bater papo, e esse podcast justamente quer trazer isso para vocês. A parte técnica, a parte comercial, a parte teórica, a parte prática. É isso que a gente veio fazer por aqui, certo? Fala pra gente então, Paulo, por gentileza, um pouco da sua carreira, sua trajetória, o que você fez nesses 25 anos. 25 anos de formado? 25 anos. Formei na Universidade Federal, como disse, e aí logo cedo comecei com obras públicas na antiga construtora Capital, hoje nem existe mais, e trabalhei durante essa construção, na construção da ETA de Tijucal, uma das maiores estações de tratamento de água aqui do estado. Também na primeira etapa do Rodoanel, que hoje está sendo feita a segunda etapa, todo em concreto armado, né? Trabalhei no Shopping Goiabeiras, na construção e ampliação do Shopping Goiabeiras, legal. Na construção do Shopping Estação Cuiabá, na construção do resort Malai Manso Resort, depois no Centro de Convenções do Malai e atualmente fazendo ampliação, a construção de um bloco de 135 apartamentos, Malai Jardim, localizado ali no resort, próximo ao Lago do Manso. E estamos na luta. Legal, Paulo. É muita bagagem, cara. 25 anos de formado, nem parece um menino. E como foram esses anos para você? Você gosta do que você vive? Como é que é a profissão de engenharia para você? Você fica mais na obra, é isso? Hoje eu atuo como engenheiro civil, sou especialista em administração de projetos e obras de engenharia, né? Eu sou aquele camarada que conecta os projetos com a construção, com a obra. Garantindo ela com prazo, com qualidade, com segurança, com práticas sustentáveis, e, enfim. Porque obra, Barrinha, é o dia a dia, né? É tomada de decisão, é liderança, muita técnica. Não é fácil, mas é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. E você, me conta um pouco aí da sua trajetória também. Pô, legal, é legal ouvir isso, porque eu me formei na Universidade Federal, trabalhei como engenheiro, atuei em obra de pavimentação, obra de construção civil, condomínio, já fiz ponte, vivi muita coisa nesses anos, mas a minha veia sempre foi comercial, galera. Eu sempre gostei disso, gostei de, como o Paulo falou, até notei aqui, ó, conectar o projeto com a obra. Eu adoro conectar as pessoas e os negócios. E a engenharia me deu uma bagagem muito grande para isso. Eu fui para a área comercial, trabalhei em algumas grandes empresas, adquiri conhecimento e hoje a gente tem a nossa própria empresa, trabalha com andaime e escoramento, também tem a parte de seguros junto com a minha esposa e a gente tenta preencher ali, trazer um ecossistema de soluções para o nosso cliente. Não é fácil, a engenharia, como todos os desafios do empreendedor, é um leão por dia, é resolver problemas o tempo todo. Quem viveu em engenharia resolve o problema o tempo todo com facilidade, com muita tranquilidade, né, Paulo? Isso é um fato, não é? Com certeza. É isso aí. Falou e disse. É isso aí. Hoje, qual que é o foco do seu trabalho, né? Você está atuando diretamente, o que você está fazendo? Depois de 25 anos de formado, Barrinha, muitas horas de voo,
muita dedicação, muita rotina, muita disciplina. A gente acaba que, com o passar do tempo, atingindo uma certa maestria. E com isso, a gente acaba desenvolvendo a própria metodologia. E hoje eu costumo dizer que eu adoto a ferramenta TRP, que é técnica, recursos e pessoas, né? Legal. Quando o cliente me contrata, ele vem com uma ideia já formada, com um objetivo já claro. Ele quer construir uma obra e quer que ela saia com resultado. E para isso acontecer, sem técnica, sem recursos e sem pessoas, não é possível. A técnica, eu costumo dizer que é o alicerce técnico da obra, onde tudo acontece. A técnica eu chamo de POP da engenharia. Por que POP da engenharia? POP de projetos, temos que ter todos os projetos, temos que ter os orçamentos e temos que ter todo o planejamento, Barrinha. Legal. Porque eu já vi muitos investidores, muitas pessoas iniciarem obras com apenas um projeto básico. E eu acho que é bem diferente disso. Tem que ter todos os projetos, o arquitetônico, o estrutural, o hidráulico, o hidrossanitário, né? Projetos completos. Com esses projetos, a gente consegue quantificar a obra, a gente consegue dizer quanto vai gastar de material, quanto vai gastar de areia, de cimento, de brita, de ferro, enfim. Dá para a gente compor todos os serviços dessa obra, precificar custos unitários e sair com um orçamento. Perfeito. Com base nesse orçamento, a gente consegue criar um planejamento, né? A gente consegue dizer quando essa obra inicia, quando essa obra termina, em que data, com quantas pessoas, quais serão os materiais, os insumos, as ferramentas, enfim. A gente consegue quantificar e passar para o cliente um orçamento real, de fato, um custo para ele correr atrás do quê? Dos recursos. Que aí eu costumo dividir em recursos em duas etapas. O recurso financeiro, né? Que é o dinheiro ali que vai controlar toda a parte das despesas diretas, das despesas indiretas, claro, com muita inteligência e com muita transparência. E a segunda parte dos recursos são os sistemas e processos, que a gente pode dividi-los também na parte de softwares. Nós temos o software para gestão da obra, como o Cienge, temos o software para controle dos projetos, no caso do Autodoc, temos o software BIM, plataforma BIM, que compatibiliza todos os projetos e facilita a nossa vida. Então, deixando a linhagem de recursos pronta. E a parte final, claro, trabalhar com segurança, sistema de qualidade, gerenciar os processos, dar sustentabilidade para o meio ambiente, né? Perfeito. Basicamente isso aí. Isso, pô, é uma aula que a gente está vivendo. Eu fico até lisonjeado de poder ouvir isso de uma pessoa com o gabarito que você tem, com a experiência, com real prática e obras executadas. Eu até anotei algumas coisas que você está falando, porque isso é uma aula, né? Então, achei legal que você fala que o cliente sempre contrata com um objetivo e, em alguns casos, você precisa ajudá-lo a repensar ou recalcular essa rota. Então, entra com a parte de orçamento para entender. Eu acho legal a gente falar isso para quem está na faculdade, para quem está tentando iniciar o mercado de trabalho e tem alguma dificuldade. E para os engenheiros, aí eu vou trazer um pouco para mim, tá, Paulo? Sim. Para o engenheiro que, de repente, ele está indo num caminho e acha que não é o que ele quer, né? Não é o perfil dele. Eu, por exemplo, atuo mais na área comercial, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, de repente, isso que o Paulo está falando, pô, que legal, eu quero fazer esse processo, eu quero que isso aconteça. É bastante interessante. Mas se um cliente vem para você com um objetivo, ele de repente quer construir uma obra, ele acredita que um valor seja suficiente, você traz para ele todas essas informações que você falou. E aí, de repente, o recurso financeiro não ficou legal, até anotei aqui, ou os processos ali não vão caminhar. Como que você aborda isso? Como que você leva isso para o cliente, essa transformação do sonho dele, do projeto dele, que de repente o dinheiro dele não resolve isso, né? Ele pode precisar de um pouco mais de recurso, enfim, ou precisa diminuir um pouco a obra. Como você trabalha isso? Boa pergunta, Barrinha. Recalcular a rota, né? Às vezes você demanda um pouco mais de tempo, porém com recursos mínimos, mas consegue dar o mesmo destino final, que é a execução da obra. Então, diminuir a quantidade de equipamentos,
de melhorar os processos, mecanizar mais a mão de obra. Hoje a gente vive um apagão da mão de obra, então essa rota tem que ser sempre redimensionada, recalculada. Os custos, a gente vive uma taxa de juros alta aí, enfim, a economia tá indo bem, mas nem tanto. Então, tudo isso afeta a obra. E aí que a gente põe no papel, recalcula tudo, requantifica, redimensiona e apresenta para o cliente novamente. Outras opções de material, outras opções de prazo, né? Enxugamento de recursos, enfim. Estratégias variáveis aí. E é muito bom ouvir isso, porque vocês estão diante de um engenheiro mais técnico e um engenheiro mais comercial. Então, a gente está sempre tentando adequar as necessidades do cliente, seja por uma venda, seja por uma real necessidade de uma execução de obra. Então, recalcular, isso é muito importante, serve para você, profissional que está começando agora, recalcular a sua rota. De repente, você achou que seria interessante você trabalhar em uma área e você pode mudar de área, isso não tem problema. Eu me formei, eu trabalhei com obra em 3 ramos diferentes, né? Em pavimentação, em execução de obras públicas, em execução de obras de construção civil, voltado mais a obras comerciais, e eu entendi que o meu perfil era totalmente comercial. Isso tudo é um recálculo de rota, é uma mudança de rota, e pode dar certo também com você, como deu certo por aqui também, né? Paulo, fala outra coisa para mim. Você tem essa questão de você fazer grandes obras ou obras mais... O Paulo, né, faz muitas obras emblemáticas, obras importantes, falando aqui de Mato Grosso. Como essa questão de você, de repente, hoje está aqui, amanhã você está trabalhando em Alta Floresta, outra época está trabalhando em Rondonópolis. Como que a gente resolve isso ali tecnicamente? Como a gente resolve isso lá dentro de casa com a família? Você falou que você é casado com o meu. Como você lida com isso? Nós, engenheiros, desde a faculdade, a gente acostuma a dizer que o engenheiro é trecho. Nós temos que ir onde as obras estão. Então, é um padrão já da engenharia acompanhar os grandes eixos, né, da indústria da construção. E hoje, graças a Deus, a gente vive aí num berço da construção civil. O Mato Grosso, devido ao agronegócio, entre outros, está em plena expansão. Muitas obras de estrada, obras de hospitais, obras de viaduto, de trincheira, escolas, enfim. Então, hoje... se tornou mais fácil ser um engenheiro e estar em Mato Grosso. No começo, não. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha que se deslocar para São Paulo, os grandes centros, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, que as grandes obras aconteciam lá. E hoje, com o advento da indústria, do agronegócio, as indústrias estão vindo para cá, os recursos financeiros estão vindo, os chineses estão chegando aí, já estão aqui com uma montanha de recursos. Então, nós temos que estar preparados, né? A gente tem que estar tecnicamente preparado, capacitado, gabaritado e investir em pessoas também, viu, Barrinha? Porque eu observo hoje que é uma missão do gestor investir em pessoas, né? Porque nós temos que recrutar bem, porque a mão de obra está escassa, né? Nós temos que dar treinamento, temos que dar capacitação e aí aproveitar ao máximo essa mão de obra. Com o advento dessas grandes obras, né, a mão de obra está escassa. Hoje o profissional prefere trabalhar de Uber, trabalhar no delivery, ali no ar-condicionado, investir na Betis, investir no Tigrinho, do que partir para dentro da obra. Então a gente está com esse problema, a uberização, né, a pejotização também, através do MEI. Sim. Então cada vez mais está complicado. Então volto a dizer que a gente tem que investir em pessoas. Eu acho que quando a pessoa está no ambiente correto, capacitada, ela, naturalmente, a equipe entrega resultado, né? Então, excluir esse profissional ou demandar um distrato contratual não é o caminho. Sempre tentar recapacitar a pessoa, requalificar ela, reorganizar ela, porque se ele estiver num ambiente onde ele consegue produzir, ele vai trazer resultado, né? Então, eu acho que é aí que mora o coração da gestão. É aí que eu acho que começa a missão do gestor, porque ele tem que dar um caminho pro time. Ele tem que dar uma visão, uma missão, né? Dar condição para esse time desenvolver um papel ali, retirar os obstáculos do caminho, para que esse time tenha alta performance, desempenhe bem, traga resultados, enfim. Então, hoje, a missão, a verdadeira missão é baseada em valores, pessoas, propósitos e liderança.
Boa, boa, gostei. Eu gosto de falar o seguinte: você falou de MT em expansão, eu anoto tudo que eu vou conversando, né? Obra, primeira coisa, eu sempre falo o seguinte: tem muita coisa acontecendo. Obra sempre vai existir onde ainda não tem alguma coisa, não tem infraestrutura, não tem asfalto, então ela sempre vai estar mais distante. É um desafio para os jovens profissionais, para quem está começando, e até para os mais antigos, mais experientes, mais veteranos. Então, o Paulo falou aqui de expansão no Mato Grosso, a gente tem 6 hospitais, que eu acredito que você participou de 2 hospitais aqui no Mato Grosso recentemente, tem 6 hospitais finalizando, isso é muito interessante. Mas, Paulo, o engenheiro, ele é o gestor da obra. É isso, então. E ele precisa desenvolver, cuidar da parte documental, administrativo, financeiro, obviamente, gerir tudo isso e, principalmente, então, gerir pessoas. E eu penso que é um grande desafio hoje, a mão de obra. As pessoas, por vários motivos, estão buscando outras opções. Não é muito simples. E daqui a pouquinho a gente vai receber o Givaldo Mirandex aqui. Ele também pode citar isso para a gente, porque essa questão da mão de obra, da geração mais jovem, dos mais velhos, ou etc., ela está mexendo muito com o mercado e isso modifica e pode até ter ali modificar o nosso custo, o nosso prazo de produção, isso é tudo muito importante. O engenheiro, então, ele é um gestor da obra, é isso. Por quê? Quem está chegando agora, quem está vindo para a engenharia, quem, sei lá, trabalhava com um projeto e quer vir trabalhar com obra, esse profissional ele precisa entender, eu preciso olhar para pessoas, eu preciso estudar inteligência emocional, que eu ouvi do meu professor lá quando eu me formei. No dia que eu me formei, eu procurei um professor e perguntei o que fazer, o que estudar além disso, e ele falou, em 2010, galera, ele falou, estude inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber lidar com tudo isso, ter resiliência e conseguir desenvolver os seus colaboradores, né? Mais uma vez, 16 horas, chega, né, galera? Engenharia, sexta, 16 horas, acabou. Então, assim, o engenheiro é o gestor da obra. Essa é a visão que você tem. O engenheiro, entre outras coisas, ele é o gestor da obra. Para a galera que está começando aí, a dica, identificar o seu espaço já lá no estágio. Porque lá no estágio, ele vê nos líderes dele que ele vai conseguir identificar para que rumo ele vai, né? Porque o cara que está liderado, ele aprende com os mestres, ele aprende com o encarregado, ele aprende com todos. Os líderes também. Aprendem com quem está embaixo, aprende com quem está em cima na hierarquia. Eu acho que no estágio ali, nos primeiros passos, é que ele vai identificar. Ele vai ser o quê? Um gerente de projetos? Ele vai partir para a parte de orçamentos, que é quantificação e preço, elaborar planilhas orçamentárias? Ou se ele se identificar mais com a parte do dia a dia de obra, ele vai ser um engenheiro mais voltado para o campo. Engenheiro de campo, engenheiro raiz. Engenheiro raiz, é o que toma a água no garrafão aí que você acabou de mostrar, né? Então, tem várias vertentes que o jovem que está nos assistindo, ele pode se identificar com uma delas desde o início ali. Desde quando ele é um técnico de edificações, ou quando ele é apenas um pedreiro, ou um mestre, ou encarregado. Então, as vertentes da engenharia são variadas. Legal. Ô Paulo, e você falou de algumas obras, fala mais pra gente do que você fez parte da construção, contribuiu aqui no Mato Grosso. Quais obras ali que quem está assistindo a gente conhece, vai ouvir, vai falar, puta, eu conheço o Shopping Goiabeiras, o Paulo estava lá. O que mais que você participou? Vamos falar de Mato Grosso. O que mais que você participou aí de obra e contribuiu para que acontecesse? Das 6 obras que o governo do estado está entregando aí nos próximos meses, eu participei de 2. Hospital Central de Cuiabá, que foi passada a concessão para o Albert Einstein, vai ser inaugurado nos próximos meses. Legal. Participei da obra do Hospital Regional de Alta Floresta, né, lá na cidade de Alta Floresta, uma obra muito boa para a população, para a região. Pra você ter uma ideia, Alta Floresta fica a 1.000 e poucos quilômetros de Cuiabá. População de Sinop, parte dela ia para Alta Floresta, atrás de médicos. O pessoal do Pará ia em Alta Floresta. O pessoal da região toda ali, de várias regiões, Paranaíta, enfim. Então, uma obra que vai sanar o problema da população. E é interessante participar disso, porque o engenheiro, ele sempre está no bastidor, ele sempre está ali do tapume para dentro, mas é um cara que faz parte de tudo isso. Desde o início, onde tudo é lama, onde tudo é só mato, onde não tem nada, ele é uma pessoa empreendedora, que faz do zero até a entrega das chaves. Então, é legal falar isso. Participei dessas obras hospitalares. Posso falar que parte do turismo também eu estive envolvido.
através dos hotéis, né, que eu fiz, do resort, do centro de convenções também. Fiz obra de estação de tratamento, que é a parte do saneamento básico. Legal. Eu me lembro que na época dessa ETA, Barrinha, 200 mil pessoas em Cuiabá não tinham água tratada em casa. Era poço artesiano que eles tomavam água, né? Água com a qualidade, na época, muito baixa. Que depois disso passaram a beber uma água de qualidade. Esse sistema de tratamento ETA do Tijucal era bem complexo. Existia a captação da água através do Cochipó, a reservação e o bombeamento através de adutoras para as casas, para os domicílios. Imagina, você não ter água e passar a ter. Então é emocionante, é muito bom, proveitoso fazer parte disso. Que legal. Cara, essa é uma parte que eu gosto muito da engenharia, inclusive. É gostoso ouvir você falar isso, porque o engenheiro ele participa realmente da evolução do que está acontecendo. Eu sou um entusiasta do estado do Mato Grosso, mesmo nasci em São José do Rio Preto, sou sul-mato-grossense, 30 anos morei em Campo Grande, tenho boa parte da minha vida por lá, minha família, a família da minha esposa é por lá, mas eu sou entusiasta de tudo que a gente está vivendo, porque o Mato Grosso está em evolução constante. A gente tem hoje a obra do Parque Novo Mato Grosso, que traz... vai ser um marco na história. Eu falo muito que ela vai estar nos livros de história que os nossos filhos ou nossos netos vão ler, e ao mesmo tempo a gente tem construção de hospital, construção de escola, e gente, ninguém está falando aqui de governo ou política, nada disso. Onde a gente tem evolução, a gente tem construção, a gente tem engenharia. Eu faço parte de tudo isso aqui no meu ramo, falando de locação, falando de equipamentos para obras, né? Inclusive, quero fazer um adendo aqui, Paulo. Eu já conversei com você sobre isso, né? Eu tenho uma empresa, eu trabalho com escoramento para laje convencional, certo? Na faculdade, o meu TCC foi uma comparação ali, vantagens e desvantagens, o comparativo entre laje convencional, ok, e laje pré-moldada ou estrutura pré-moldada. Você tem algum case para contar para a gente, para falar disso? Porque nem sempre um é melhor do que o outro, um é mais caro do que o outro, um é mais barato do que o outro, um é mais fácil, um é mais simples. Tem algum case para falar da gente, para relembrar aqui a faculdade, né? Meus 7 anos de engenharia, para falar sobre estrutura convencional versus estrutura pré-moldada? Sim, claro. Na realidade, as duas situações acontecem e são muito válidas, né? Tive a oportunidade agora nessa obra do hospital que eu te falei, é uma obra do governo, então é uma licitação que o projeto já vem pré-aprovado, né? Então, a obra é um sistema convencional, sistema de escoramento, de lajes, sistema de travamento das formas. Então, é um sistema complexo. Porém, em grandes distâncias, onde o pré-moldado ainda não chegou, em pequenas cidades, é muito adotado ainda, até hoje, o sistema convencional. É uma cultura brasileira, eu acho, né, desse sistema. Eu sou suspeito porque eu gosto do método pré-moldado. Trabalho nos dois sistemas. Ele facilita a vida do engenheiro. Facilita e muito. E aí eu preciso que as minhas escolas estejam em obra. Então, com certeza. Tem que equilibrar isso aí, né, Paulo? Com certeza. O Barrinho, eu posso falar aqui, ele é um cara que sempre me ajudou em obras, é um amigo, um parceiro, desde lá atrás, 2012. Hoje, solução em andame fachadeiro, pode ter certeza que é ele, uma pessoa que veio lá de trás da Mills, é um expert em estruturas metálicas para projetos estruturais de grande porte, como o que a gente está fazendo. Enfim, eu gosto porque a engenharia raiz de verdade, é aquele método ali que você tem que trabalhar com a trava, tem que trabalhar com a borboleta. Para quem é da engenharia sabe exatamente o que é uma grampola, né? Exato. O que é um andame balancinho, o que é um fachadeiro, o que é um elevador cremalheira, enfim, uma grua, uma mini grua. Então, assim, pessoas como você, que é um empresário, que está no ramo, são os que dão suporte para que tudo isso aconteça, né? Sem os seus cases de sucesso aí, nenhuma obra aconteceria. Então, é um prazer a gente poder estar batendo esse papo hoje aqui, leve, descontraído, numa sexta-feira, poder relembrar essas grandes obras, relembrar essas parcerias com esses métodos estruturais. Eu vou lembrar uma obra que você não falou, que é a obra do Shopping Estação. Shopping Estação, verdade. O Paulo foi engenheiro lá, eu fiz parte, inclusive a gente fez o escoramento de todas as lajes lá, inclusive não era o setor do Paulo, era outro setor, tinha o pessoal de fora. Então a gente fez parte do escoramento das lajes do Shopping Estação, a gente fez parte lá atrás pela Mills do Shopping Goiabeiras, de todos os hospitais que estão acontecendo agora.
Parque Novo Mato Grosso, a maior laje, que eu considero a maior laje da história aqui do Mato Grosso, a mais complexa, deve ter sido uma das maiores em volume de concreto, em tempo, em número de caminhões, enfim. É muito bom poder fazer parte disso, poder passar lá com o filho e falar assim, ó, cara, papai fez parte disso, a nossa empresa fez parte disso, a gente ajudou, fez ali o nosso pedacinho para construir a história do nosso estado, de que as novas gerações, na vida nem sempre a gente tem que deixar uma herança. Às vezes a nossa herança é uma herança, né, de dinheiro, às vezes a nossa herança pode ser um legado. Isso é muito importante que vá para as novas gerações, e você faz parte de tudo isso com 25 anos aí de estrada. Onde você passa, eu tenho certeza com a sua família, você pode apontar e falar, fiz parte disso. Isso não tem preço, né? Mas eu quero voltar no pré-moldado, que foi o meu tema lá da faculdade. Sim. O pré-moldado é mais caro. Então, por que ele tem viabilidade? Por que uma obra prefere o pré-moldado do que a estrutura convencional, por exemplo? Fala aí para quem está chegando agora, quem está se formando, quem tem aquela dúvida. Certo. O pré-moldado, ele facilita muito em termos de economia de madeira, economia de forma. Hoje a gente tem esse argumento forte da sustentabilidade, então é um sistema mais ecologicamente correto, né? Se a gente for utilizar uma laje aí de 1.000 metros quadrados, é uma montanha de forma em madeira imensa. E em alguns ambientes isso não é mais aceito. Tem que ser uma obra mais enxuta, uma obra mais organizada, uma obra mais limpa, né? A produtividade é muito maior, porque hoje a gente trabalha com obras aí, com lajes pré-fabricadas, protendidas, enfim, lajes alveolares, vigas pré-moldadas, lajes pré-moldadas, pilares. Então, facilita muito a vida do engenheiro, na praticidade, na economia, né? É uma coisa mais tecnológica, uma coisa mais mecanizada, a mão de obra está escassa, está difícil. Para você ter uma ideia, uma laje de 1.000 metros quadrados, você precisa de centenas de profissionais. Nós estamos vivendo novamente esse apagão da mão de obra, como foi lá atrás, e estamos tendo esse problema agora, como eu já disse há pouco. Enfim, então, quanto mais mecanizada for a obra, quanto mais sustentável e mais produtiva, para o engenheiro hoje é melhor. Perfeito, perfeito. Concordo com você e realmente isso foi o tema, como eu falei, do meu TCC. Legal. Ali a gente fala o seguinte, custa um pouco mais caro, mas dependendo do cliente, dependendo da necessidade, é a melhor opção. Como comercial, o que eu tenho para falar é que sempre a gente tem opção para o cliente. Se está com pressa, pode pagar um pouco mais. Se de repente precisa ou não tem espaço para acomodar ali toda aquela estrutura ou aqueles colaboradores para resolver isso, então são os diferenciais de estrutura. Mas legal. Ô, Paulo, eu quero trazer um outro case que a gente tem um convidado hoje mais que especial. Ele é meu amigo pessoal, Givaldo da Mirandex. A gente vai falar um pouco sobre temperado, sobre laminado, a gente está organizando as coisas por aqui. Eu também queria trazer... A gente está falando o seguinte, pessoal, aqui a gente tem uma parte mais comercial, que sou eu, formado em engenharia, e o Paulo está trazendo uma parte mais técnica. É aqui um desafio para a gente bater o papo o tempo todo, né? Eu queria que você também trouxesse algum caso, depois que o Gival se apresentar, dar os detalhes, explicar um pouco mais sobre o que a Mirandex produz, enfim, tudo isso. Em que momento, qual a diferença? Uma parte técnica. O Gival traz aqui uma parte mais comercial e, de repente, você citar um case que você viveu, alguma situação. Eu estive lá, eu visitei a indústria e realmente eu entendi algumas diferenças que eu não entendia, tá? Eu tenho 10, 11 anos de formado e tinha determinadas coisas que eu não sabia como é que funcionava. Então, quero convidar aqui o Gival para se apresentar para o pessoal. Seja muito bem-vindo a esse podcast Engenharia Descomplicada. Tem tudo a ver, Mirandex, vidro temperado, vidro laminado. Conta um pouco para a gente sobre você, sobre a Mirandex e também o que você produz, né? Como isso chega lá nesse bate-papo que a gente está tendo, na obra, no cliente final, na parte comercial, enfim, como funciona tudo isso. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Barrinha, meu amigo aí daqui de Cuiabá, né? O Paulo estou conhecendo hoje, um prazer também, tá? Prazer. Obrigado pelo convite, Mirandex agradece o convite de estar aqui, podendo tirar um pouco de dúvida, né, a respeito dessa linha de vidros, né, e acessórios, alumínios que a gente também trabalha. Vou me apresentar, eu sou o Gival da Mirandex, gerente da indústria hoje, na unidade de Cuiabá, né? Mirandex tem 30 anos de história, né? Nessa área de ramo de vidro. Começou como uma distribuidora pelo senhor Miranda, em Rondônia, de Paraná, Rondônia, né?
Ele começou como distribuidor, logo viu o mercado crescer, comprou uma têmpera e começou a temperar em Rondônia, né? E aí se passaram um tempo, se passou ali 12 anos, abriu uma outra unidade no estado do Acre, né, em Rio Branco do Acre, onde tem outra indústria também, e aí já se fazem mais 12 anos essa indústria já está em operação no estado do Acre, né? Levando o quê? Levando uma inovação do vidro, né? E a engenharia num todo, porque hoje nenhuma obra não existe se não tiver o vidro, né? Desde uma janelinha, um suporte de shampoo no banheiro, qualquer coisa vai o vidro, né? Então, nós estamos aí para atender justamente esse público, que é o público da engenharia da construção civil, dos serralheiros, dos vidraceiros, que são o nosso público-alvo, né? Um pouquinho da Mirandex aí, o senhor Miranda abriu ela há 30 anos atrás, então hoje nós estamos em expansão com mais 2 unidades no país, que é Cuiabá, que a gente teve abertura aí há praticamente 6 meses atrás, vindo a temperar há 90 dias atrás, o início da têmpera, que foi a instalação do nosso forno. E juntamente com isso, a gente abriu unidade também em Manaus, né? Que é no Amazonas, que a gente já atendia para Rondônia, mas pelo fato de ser muito isolado, o transporte ser muito ruim, então a gente decidiu aí o grupo em abrir uma outra unidade também com a têmpera em Manaus, né? Que também já está em pleno funcionamento, né? Então, aí falando um pouco do Mirandex, né? Hoje, Mirandex trabalha com a linha de laminados. A gente tem a própria indústria de laminado em Rondônia de Paraná, então a gente produz o nosso laminado e também temos laminados de outras indústrias do Brasil, que são as usinas que nos atendem, né? Então, vim um pouco para tirar dúvidas sobre essas condições de vidro, né, com vocês e também com o nosso público que está assistindo, né? Agora eu vou falar um pouco de mim. Gival, aí eu venho da indústria há 12 anos, né? Trabalho em gestão de indústria. Foi feito convite para mim me adentrar ao Mato Grosso para poder gerenciar a Mirandex aqui. É um desafio, né? A gente está passando na pele esse desafio. Você comentou muito da mão de obra. Sim. Mudou muito, né? O mercado de trabalho mudou muito a mão de obra. Então, assim, a gente está naquele ponto que você tem que fazer de tudo para ter esse colaborador, que a gente tem coisas virtuais tirando a nossa mão de obra. Você comentou sobre Tigrinho, sobre bets, isso aí acaba influenciando nossa mão de obra, né? Então, assim, a gente está numa luta, a gente está vendo a dificuldade do Mato Grosso, mas não é só a dificuldade do Mato Grosso. Então, a gente, em reuniões com a diretoria, a gente vê que tem dificuldade em Rondônia, tem dificuldade no Acre. Então, acho que é bem polarizado, é o Brasil inteiro, né? Com essa dificuldade de mão de obra. Mas, um outro aspecto, a gente tem uma mão de obra mais profissional. O que é isso? Porque a internet deu muita brecha para o cara fazer um curso online, para o cara aprender sobre serraria. O cara não precisa de um técnico aqui, ele pode entrar no YouTube e ver lá, ele vai aprender. Ele vai ter a mão de obra. Só que o quê? Tem que usar essa internet não para o tigrinho, mas sim para o seu bem profissional. Então, a gente tem que colocar isso também, que tem cursos online que antigamente tinha que ter uma escola aqui, tem um professor para dar aula, para fechar turma, para você fazer o profissional. Hoje não. Hoje, com um e-book online, um vídeo online, você consegue se profissionalizar. Vai depender da pessoa, é claro, né? Assim, então, a gente vai tentando aí agargar colaboradores, o mercado está difícil, e aí a gente entra na tecnologia também, né? Então, hoje, nossa indústria em Cuiabá são equipamentos bem tecnológicos, que hoje a gente fala aí que a gente pode diminuir de 40% da mão de obra, né, no chão de fábrica, que é um número bem expressivo para a indústria, né, porque hoje a gente trabalha com um produto que é de muito risco. Então, se você diminuir 40%, você diminui 40% do risco, 40% de tudo, né? Então, isso aí que a Mirandex vem aqui para Cuiabá, mas com a intenção de atender o Mato Grosso inteiro, tá? Mirandex hoje já, nesse longo de 30 anos, já atendeu o Brasil inteiro. Hoje nós temos obra em Goiás, temos obra em Minas Gerais, temos obra em Brasília. Então, a gente tem obras no Brasil inteiro usando o vidro Mirandex, que era produzido em Rondônia. Então, para você ver, como você tiver um produto de qualidade, tiver um preço competitivo, não tem barreira, né? Então, Rondônia estava atendendo o Brasil. De repente, a gente estava competindo com os grandes de São Paulo, mas, graças a Deus, servindo com qualidade e serviço e produto bom, né? Então, a gente foca muito na qualidade do produto, tá? Mirandex, isso. Gival, deixa eu fazer uma pergunta antes de você prosseguir, vou pedir licença. Então, você falou o problema, a questão de mão de obra, isso é muito complicado a nível Brasil. Então, vocês são bastante mecanizados, certo? E você falou uma coisa legal, que o profissional que tem interesse consegue se capacitar.
né? Vocês conseguem perceber profissionais interessados, profissionais capacitados, que chegam até você, em alguns casos mais jovens, e que eles realmente buscaram, eles tinham interesse, buscaram a internet, e eles conseguem ser bons profissionais e atender vocês lá como colaboradores? Existe um pouco disso ainda? Tem esperança? Tenho esperança porque eu tenho um exemplo lá na empresa. Então, assim, o rapaz entrou como auxiliar de produção, né? Um chão de fábrica, qualquer um, é para carregar peso daqui para lá. Ele se interessou por 2 máquinas e ele foi atrás da internet para saber como funcionava. Legal. Então, hoje, ele opera 3 máquinas que muitos lá estão há 4, 5 meses e não sabem nem ligar. Então, assim, o que eu te falo, a internet ajuda para quem quer. Sim, perfeito. Então, ele foi atrás do conhecimento. Então, eu tenho esse case dele, porque ele não chegou em mim e falou, Gival, me dá um treinamento daquela máquina. Me dá um treinamento. Não, ele já chegou para mim e falou, aquela máquina então faz isso, isso e aquilo. Ela consegue lapidar até quantos centímetros, até quantos milímetros. Se a gente tem que diminuir o perfil, porque eu vi em tal lugar, se a gente polir ele menos, a gente dá melhor condições do instalador estar lá na obra. Então, olha só como é que um jovem, tá, de 24 anos, então, assim, que, me surpreendeu. E mas não são 100% que acontece isso. Nós estamos falando em um. Case de sucesso. E vocês, obviamente, valorizam esse profissional e fazem com que ele seja ali tenha a possibilidade de crescimento, de evoluir dentro da companhia. Vou dar um exemplo. Ele entrou como auxiliar de produção, hoje ele é operador de máquina. Legal. Então, ele está operando uma máquina já. Ele é o responsável por operar aquela máquina. Então, a gente vê que tem saída, né? Mas a gente tem que tentar usar essa saída por bem. Porque a internet é aquele negócio. E o mundo mudou. Pós-pandemia e pós-internet. Nós estamos aqui em 3 pessoas que viveram as 2 gerações. Sim. É isso. Né? Então, a gente sabe, a gente tem poder de fala para falar isso. Eu vivi a geração lá que a trena... era puxado de um lado para o outro, e hoje você tá na geração que o cara mete um laser daqui, ele mede tudo. Ou ele vai com o celular, filma, e no próprio celular ele mede a parede. Então a gente tem as 2 fases, a gente viveu as 2 fases, né? Então é até difícil para a gente se adaptar nessa nova fase, né? Exato. E a gente começa a ficar um pouco para trás. Né? Mas assim, a evolução é essa, a internet. Então assim, a gente tem case de sucesso dentro daqui, que é uma unidade que está pouco tempo operando, mas também tem nas outras unidades. Então, assim, hoje na Mirandex tem 20% de colaboradores, tem mais de 8 anos de casa. A gente tem pessoas que estão mais de 19 anos dentro da Mirandex. Então, assim, olha como é que é isso. Então, a Mirandex gosta de pessoas. A gente tem treinamento, a gente tem uma equipe do RH sensacional. Então, a gente tem muitos critérios para ser contratado também. Né? Porque a gente tem que também dar valor ao nosso serviço e dar valor ao nosso colaborador. Então, é ambos, né? É mútuo, né? Os dois. Não adianta só a empresa ganhar ou só o colaborador ganhar. Então, é os dois ganhando que todo mundo cresce, né? E isso está muito em consenso com o que a gente vem falando aqui, de cuidar de pessoas, né? Sim. Seja o engenheiro lá na obra, ou sejam as etapas que vão fornecer para essa obra, como, por exemplo, a Mirandex, como, por exemplo, ali o meu escoramento. Isso é muito importante, fico feliz, porque a gente busca parceiros que realmente têm esse olhar, né, às vezes a gente fala que está mecanizando, que a gente está reduzindo a mão de obra, mas a gente também está tendo uma dificuldade de mão de obra, não é simples hoje em dia. Então você vai tentando equalizar, equilibrar isso aí, oferecer oportunidade para as pessoas que precisam, que querem, que têm interesse, e também mecanizando para que as coisas evoluam e ganhem escala. É importante ganhar escala, como o Gival falou, que legal. A Mirandex atende a Rondônia e às vezes o Brasil atende a Rondônia. Hoje, a Mirandex de Rondônia atende o Brasil e vem trazendo aqui para fora de Rondônia, para os estados, para atender, ficar mais próximo do Brasil. A gente está fazendo o inverso, né? Porque todo mundo vem de São Paulo para montar em Rondônia. A gente está saindo de Rondônia para montar para os outros estados, né? Então você vê o tanto que a evolução da empresa conseguiu se estabilizar, né? As mudanças são cíclicas, né? Sejam elas por pandemia, ou por uma revolução industrial, ou pela internet, seja o que ela for, a empresa ela tem que se readaptar, né? Ela tem que mudar toda a cultura dela, ela tem que mudar a rota, né? A trajetória continua, a missão, o foco continua, mas tem que se readaptar. A mão de obra, já aí vai ter os humanoides fazendo vidro, aí, fazendo esquadria, e tocando obra, mas a gente tem que avançar conforme o tempo. A gente atravessou algumas gerações, estamos vivos até hoje, podemos falar isso,
Então, Foi legal o Gival falar sobre isso. A gente viveu, nós Os três aqui dois. temos a mesma faixa ali etária e a gente viveu dois mundos completamente diferentes e estamos sobrevivendo, né? E eu penso muito, principalmente como comercial, e eu falo para os jovens que se formaram, que de repente se formou em engenharia e não está se adaptando ali com a operação, com obra ou com projetos. Quando você vem para a área comercial, você vai começando a entender que você pode ter algo a oferecer para o seu cliente, você pode ter um conhecimento, você pode ter um diferencial. E é isso que todos nós vamos viver com a evolução da tecnologia. Cada vez mais precisarão menos dos humanos e a gente tem que estar aqui trazendo alguma coisa diferente, né? sim. Ô, Gival, eu não sei o que é vidro temperado, como é que chama laminado, o que é isso? Laminado. Explica pra gente, hoje dá uma no- aula. Então, hoje no mercado, a gente vamos falar para o nosso... Ó, pera lá, o Paulo sabe, tá? Eu não sei, né? Eu sou comercial. Assim, para o nosso público aí que está nos ouvindo e nos assistindo, o que a maioria das pessoas tem dúvida? Assim como uma estrutura metálica, assim como o vidro, eles ficam sempre em dúvida. Essa espessura é suficiente para impacto? Se esse vidro quebrar, vai estilhaçar? Vai machucar as pessoas? Se tiver incidência de luz solar, isso vai trazer o calor? O que dá para se fazer para inibir esse calor? A espessura do vidro, ela ajuda termicamente, acusticamente? Eu acho que para o nosso público é importante esclarecer isso. Vamos lá, Paulo. Vamos começar pelo vidro temperado, que hoje é o vidro mais consumido, né, no Brasil. É o mais antigo também, né, a forma de Sim. temperagem. Então, o que significa um vidro temperado? O vidro temperado, todo vidro ele é um vidro comum, né? Ele é produzido por uma usina, que hoje no Brasil a gente tem entre 4 e 5 usinas no Brasil que fornecem todos os vidros. Mirandex e concorrentes do Brasil, eles são uma indústria de beneficiamento do vidro. Então a gente já compra esse vidro cru pronto, em chapas, e a gente beneficia ele no modo de temperagem, que é o modo de aquecimento e resfriamento. Então, nós temos essas 4 usinas no Brasil, que são os nossos fornecedores. Então, esse vidro vem em chapas, né, de grande escala. A gente pega um projeto de engenharia, né, no teu caso, um projeto, vamos dizer que é do Malai, um exemplo, tá? Veio uma obra lá, a gente faz todas as medidas padrões e corta esse vidro, lapida, que é tirar essa ponta de corte que ele tem. Eu trouxe até 2 amostras aqui. Eu trouxe um fumê e um incolor. Legal. Em incolor a gente vai até fazer um teste de quebra nele para vocês verem como é que funciona. Tá? O que se tem que fazer antes de temperar o vidro? A temperagem é o último processo da industrialização do vidro. Por quê? A gente vai furar, a gente vai cortar do tamanho. Após ele passar o forno, você não pode fazer mais nenhum corte nele. Porque se você tentar cortar, ele vai estilhaçar inteiro. Porque ele foi feito para isso, é uma proteção. Isso é um vidro de segurança, né? Por isso que o vidro temperado ele é muito utilizado em box de residência, né? Porque ele passa Resiste a segurança. impacto, né? Sim. E aí é o que você perguntou, tá, mas e aí, quanto ele aguenta de capacidade de carga? A espessura, ela vai de 3, na verdade, até 12, 15, vamos dizer, até 16 milímetros. Blindado ainda vai até 30, né? Que a gente cola um no outro ali para poder fazer a blindagem. Então, o temperado, hoje o mais comum em portas, até pela resistência dele, é o 8 milímetros. O 6, ele já é usado mais para peças fixas de hoje que são utilizadas nas esquadrias, né? Então, o temperado, ele passa por um processo de aquecimento no forno e logo após o resfriamento rápido. Então, o que acontece? Ele entra no forno a 650 graus, fica 9 minutos ali dentro, ele fica vermelho, né, que é aquele ponto que ele vai quase derreter, e aí ele leva um choque térmico. Quando ele leva esse choque térmico, rápido, ele cria o quê? Propriedade de muita resistência. De 4 a 5 vezes mais que ele aguentaria. Legal. Então, esse é o impacto que a temperagem faz no vidro. Entendi. Além dele, não ter o risco de ficar o quê? Quebrando com peças grandes, pontiagudas para poder te cortar. Ou algum usuário. Então, a temperagem é mais um vidro de segurança. Diferente do laminado que a gente vai falar já já. Então, aqui já tem outra possibilidade dele e outros recursos que são
depende melhores que esse, que o temperado. Ô, Gival, pera lá, o vidro temperado, dá um exemplo pra gente, é o box? Box de O banheiro. box do banheiro. Box de Se banheiro. ele, por algum motivo, quebrar... Ele não vai estilhaçar. Ele vai estilhaçar, mas ele não vai te cortar. Ah, Cara, você vai mostrar pra gente? Vou te isso, né? mostrar. A Ele não. característica dele é a segurança. A segurança. A característica dele é segurança. Isso é o vidro temperado. Temperado. Que você explicou como funciona o mecanismo. Isso, Legal. como é a parte da temperagem dele, né? Realmente ele é temperado É. mesmo. Ele é temperado mesmo. Temperatura, esquenta. É. Esquenta e esfria muito rápido. Então ele entra no forno, você foi lá conhecer, você viu o processo. Ele entra no forno, ele fica ali, não fica parado, ele fica se movimentando dentro do forno, 9 minutos, 7 minutos, e depois ele já sai e fica mais 9, 7 minutos respirando muito. Por quê? Para dar o choque térmico, para ele poder como é que fala? As partículas deles, elas se unem, e quando eu for quebrar aqui, vocês vão ver que ele não tira. Qual que é o risco do banheiro? Vamos dizer que você está tomando banho e seu box quebrou. Cara, geralmente o banheiro tem 1,50 de 90, 80. Beleza. Cara, você imagina um pedaço de vidro, quebrou no meio, ele vem e pega na sua perna? Nossa. Porque Ele é vai um te vidro cortar. grande, que tem Sim. 1,80 m. É, ele vai te cortar. Sim, Então, quando você tem um vidro temperado que ele quebrou, ele estilhaça inteiro. Então, porque assim, é a segurança. Você vai no máximo pegar um caquinho, outro, um furinho, outro, que vai, querendo ou não, uma partícula ou outra voa, né? É muito legal ouvir isso, porque eu já visitei a indústria, aprendi bastante, mas é segurança. Eu nunca tinha É olhado. segurança. Mas fala um outro lugar pra gente que a gente encontra um vidro temperado, por exemplo, além do box do banheiro. Todas as portas. Porta. Todas as Porta portas de giratórias, todas as portas de abrir e fechar, todas as portas de correr, Banco, né? banco, tudo é temperado. Que legal. Hoje o vidro comum é muito difícil de sair o vidro comum. Ou você vende temperado, ou você vende o laminado, que já são outras características. Você vai falar pra São gente. específicos já para outras obras, outros estilos de obra. Né? Legal. Vamos tentar quebrar isso aqui para nós dar uma Ó, olhadinha para pessoal, vive a cores agora. Vamos lá. Rapaz do céu, vai voar vidro pra todo lado aqui. Aí, gente, eu tô de Vou até óculos. afastar um pouco aqui, que não vai dar certo isso. Ó, isso aqui não vai estilhaçar para fora. E a gente faz isso aqui. Até virar Quem sabe faz ao vivo. Isso aqui, ele é até um teste que a gente faz no forno. Quando a gente passa, antes de passar a primeira carga, de iniciar a operação, a gente passa uma amostra, porque a gente quebra ela e mede os cacos para saber se a resistência está exata. Tá? Então, isso aqui é uma prova de análise na hora que sai da têmpera. Aprovou, a têmpera fez tudo certinho, a gente manda o outro lote que estava para quebrar. Vamos ver se vai dar certo Tá? aí. Vamos lá, Nós Bahia. temos um martelo, mas vamos... Será que dá? Pegamos até uma escola do Bahia. Tirante. Vamos lá. Tirante com a porquinha borboleta. Viu que a resistência dele é boa. Rapaz do Você vira ambidextro. Aí, ó, dona de casa, pessoal que vai construir. Vou trazer até para acabar. Vai lá. Você viu o tanto que a resistência deu só de ele passar na temperagem. Quebra. A gente já fez um teste de colocar ele em cima de um tijolo e subir com uma troller em cima. Subiu com a caminhonete, com o pneu e ele não quebrou. Saiu até fogo aí, nada, hein? E eu ia trazer um martelo. Na verdade, se você pegar uma vela de carro que tem aquela pontinha, só triscar ela quebra. Vamos conseguir quebrar. É Mirandex mesmo, mas não quebra não. O Mirandex tá de parabéns aí. Ao vivo e a... Aê! Pegamos certo. Pro meio, mas ainda bem que vocês estão aqui pra falar. Pegamos certo. Então isso aqui, ó, é a temperagem, tá? Então você viu a resistência que ele fica? A gente tá batendo com uma peça aqui que deve ter uns 3 quilos de frente. Então olha a resistência que ele fica. Podemos tentar quebrar esse depois com a fita para você ver de novo. Isso aqui vai acontecer com o box do banheiro, tá? Que é o vidro temperado. Então qualquer possível quebra dele, ele não vai sair peças grandes. O que a gente faz? A gente mede um para o outro aqui, ó,
para a gente poder saber se a temperagem está boa, tá? Então, qual que é o nosso padrão? Ele tem que estar 10 a 20% medindo aqui a espessura do tamanho do grão, para poder estar na temperagem perfeita. Bacana. Então, por que ele não estilhaçou e saiu para tudo para cá? Porque a gente passou uma fita aqui, tá? Tem uma fita aqui, então foi justamente pra gente fazer o teste aqui, quebrar na frente de todo mundo. E se tivesse estilhaçado também, era só pegar a pazinha ali, passou, cair no chão, você ia só... O Givalda Mirandex, então. Se ele estilhaçasse, seriam pequenos pedaços Do que jeito não que tá seriam aqui. suficientes para te machucar. E ele também não sai inteiro, tá? Ele fica muito preso em plaquinhas, com um monte de pedacinho. E isso é o que você falou, que lá quando vocês temperam, vocês fazem um estudo se realmente estão ficando bem pequenininhos. Esse é um essas teste. placas. Esse foi Legal. temperado ontem. Então, esse aqui entrou mais um teste do lado. Eles quebraram um teste e eu trouxe esse para poder fazer o teste aqui. Então, a gente, quando inicia a operação de temperado, em toda a carga, a gente faz um primeiro teste, que é o teste de cobaia, tá? Então, a gente mede os grãos e mede a espessura para ver se tá tudo ok. É tipo Teste de qualidade. É tipo o corpo de prova que fica Isso. lá e é o atestado do Isso. seu Miranda de que tá dando certo Exatamente. fazem 30 anos. Exatamente. Legal. Então, a gente tem... É um rompimento de um corpo de prova aqui. exatamente. Uma experiência O real. que tem também, Barrinha, que tem no mercado e a gente também disponibiliza, chama película de segurança. Que é a mesma coisa de uma película de carro, mas transparente. Porque ela segura o vidro, ela é um pouco mais rígida, né, mais grossa, ela segura o vidro dessa maneira no bloco. Então ele não chega a cair. Porque às vezes é uma criança que tá ali. Qualquer um sem não vai supervisão. chegar a cair. Mesmo um pedacinho pequenininho, a criança não vai pegar. Isso. E se cair, ela vai fazer o quê? Vai dobrar, porque a película não vai deixar ele Sim, é cair. uma única coisa. É. Isso Então- é vidro temperado. Esse é o vidro temperado. Tá? Gival, Esse é o vidro temperado. esse vidro temperado é o que tem fachada de prédio ou não Não, necessariamente? vidro e fachada de prédio já é o vidro laminado. Laminado que você vai falar daqui a pouco pra Isso gente. aí já é outro vidro, Fala mais é uma outra engenharia. Fala mais de uma aplicação do vidro temperado. É no box do banheiro? Onde mais, por exemplo? Você falou nas portas. Portas do banheiro, todas as portas, janelas de correr que tem furo. Tudo que tiver o contato um pouco mais próximo. Eu vou dar um exemplo melhor para você. O vidro temperado vai muito nas antigas obras que a gente vê antigas, que era aquela ferradinha de pretinha que só encaixa o vidro, que a janelinha de correr, que só tem aquele moldinho. Aquele lá a gente trabalha com vidro temperado. Se você for colocar um vidro laminado, aí já é mais convencional você colocar na esquadria de alumínio. Legal. Entendeu? Tá. Então mas esse aqui é vidro para tudo, tá? Pela resistência, para tudo. Isso aqui a gente usa para pergolado. Eu quero fazer um pergolado na minha casa de vidro. Eu não aconselho você a fazer no laminado. Legal. Por quê? Esse aqui aguenta mais temperatura. Esse aqui você pode fazer porque as mesas de cozinha, de sala de jantar, são de vidro temperado. Porque esse vidro aguenta até 200 graus de temperatura sem ele quebrar. Sempre vai chegar uma panela quente. Ou se for no pergolado em Cuiabá, vai estar sempre quente. Exatamente. Então, aqueles amigos que sobem em cima da mesa no final de balada, no final de festa, pode subir à vontade. Pode. Você viu a resistência. Tanto que eu bati no meio aqui, ele não quebrou. Se eu bater no cantinho, uma pancadinha, ele quebra inteiro. A gente não sabe mais disso, que já passou essa época, né? Mas acontece, né? Contou, né? Legal. Mas a questão do temperado é esse, tá? Esse aqui são dois temperados, só muda que esse é fumê e esse é incolor. Então tem os dois aqui. Foram temperados por nós aqui já. Ele já sai em fumê ou tem uma película? Não, ele já é fumê. Ele vem da indústria, da usina, a gente já compra ele fumê. Ele vem fumê e vocês temperam naquela máquina que eu conheci lá. A temperagem vai ser só a temperatura, não vai mudar a cor, classificação dele, nada. Só vai dar o choque térmico para aumentar a resistência dele. Essa era uma dúvida minha. Quando vocês dão esse choque térmico, então não altera nada na cor dele, nada. alguma coisa? Nada. Na verdade, o que pode acontecer? Após o forno, acho que eu até te expliquei lá, após o forno nós temos uma listra que ela é usada para ver se ele não está ficando fora do esquadro, porque o forno tem essa possibilidade de ele está desregulado, uma resistência está queimada, ou tem algum problema dele ficar turvo. Então, o nosso pessoal de qualidade, no pós-forno, ele já olha no reflexo e olha se tá as linhas igual tá refletivo. Se a linha tiver curva, ele já sabe que tá empenado o vidro. Então, ele já descarta aquele vidro. E vamos voltar
lá para ver o que está acontecendo, está empenando o vidro. Pode ser algum problema dentro do forno, ou o Pode ser próprio o vidro lote já de vidro veio. que veio. Eu prestei atenção nessa aula lá, Gival. Eu vi tudo isso, tem lá umas listras, Isso. você me explicou isso. Isso é muito legal, inclusive, Paulo. Eu já conversei com o Gival sobre isso, para de repente te organizar uma visita técnica para entender como funciona, para conhecer a Estão de indústria, portas abertas. né, com alguns engenheiros Muito que a importante Mirandec está de isso. portas abertas, né? Muito. Conhecimento. O conhecimento transforma, o conhecimento certeza. liberta as pessoas. E para nós também é bom, né? O conhecimento. Isso. Vocês vão mostrar e explicar, porque é o conhecimento, né? A gente, às vezes, não entende. E eu confesso que eu tive um caso, eu morei em uma residência, uma casa, que era uma casa que eu comprei de uma construtora, e ela tinha um vidro que não era temperado numa situação. Ele quebrou, inclusive, e ele machucou uma pessoa que estava na minha casa. Eu vivi isso. Tá? Eu não sei se talvez era uma construtora que fez uma casa de um padrão um pouco mais simples, talvez não tinha a possibilidade de ter isso. Eu vivi isso. Mas legal. Paulo, eu quero que você fala em alguma situação de alguma obra que você precisava colocar vidro temperado, estava na sua especificação, que você já viveu aí. Conta pra gente. Atender o cliente com relação a custo-benefício, aquilo que a gente sempre comenta. E, na maioria dos casos, alguns arquitetos recomendam o vidro insulado. E então existe um pouco ainda de receio em relação a custos do vidro insulado por ser um pouco mais caro. É isso mesmo? Existe essa realidade? E, por exemplo, para combate à entrada de insolação térmica ou acústica, melhoria acústica, eu posso optar, de repente, trocar um insulado que é bem mais caro por um laminado? Com certeza. Consigo fazer isso? A acústica, o insulado, ela vai ter muito mais, vamos dizer assim, mais possibilidade de não passar acústica. Porque o insulado ele tem uma câmara de ar no meio, né? São 2 vidros com uma câmara de ar no meio. Legal. Então, a acústica realmente do insulado, ela é praticamente imbatível, tá? Mas o laminado chega muito próximo. Porque hoje a gente já tem no mercado uma película acústica. Aí, para eu poder te falar da PVB película acústico, não? que é o PVB acústico. Para eu poder te falar sobre o PVB acústico, eu vou trazer aqui, ó, 3 amostras, que é um champanhe, tá? Que é muito utilizado, vidro champanhe. Eu vou trazer também um espelhado e a gente tem um incolor também, tá? E a Mirandex, hoje, como a gente produz o laminado, nós temos uma facilidade de poder fazer a cor do vidro que você deseja. Gival, tô com uma empresa que ela quer um verde porque o dono torce pro Palmeiras e quer colocar o verde lá. Então, quem tem o verde? Tem alguns que tem o verde. Eu tenho aqui o verde. A indústria tem o verde. Tá aqui o verde. Não, João, mas esse verde não quero. Eu quero um verde, verde mesmo. Quero chamar atenção. A gente produz. Como? Nós vamos fazer 5 testes para você. Vai fazer 5 cores. Você vai escolher ela e a gente vai laminar específico pela sua cor. Porque a gente faz o processo de laminação em Rondônia. E ajuda no combate aos raios UV? Aí é o que a gente vai entrar agora. Aí é a película especificada. Então, a película já é acústica. Aí nós temos a película que protege 70%, 30%, Legal. como se fosse um protetor solar. Ela é acústica e tem a térmica. proteção térmica. Muito bom. Então, assim, tem muita gente que vai pelo lado da economia e esquece que, vamos dizer que o Paulo está construindo a residência dele. Tá, o terreno dele ficou bom, tá muito bom, beleza, não tinha como ele fugir do sol. À tarde vai pegar um sol lá na área gourmet dele, onde ele vai fazer o churrasquinho de domingo. Tá, nós estamos em Cuiabá, né? Sol é o que mais temos aqui, é sol, Opa. né? Então, assim, o que o Paulo pode optar? Pelo um vidro laminado normal ou pelo um vidro laminado com proteção UV, 100%. O que o Paulo vai ter de ganho com isso? Seus móveis da sua casa vão durar muito mais, porque a luz não vai passar, o que acaba com o móvel é a luz, o sol. A sua conta de energia vai ser menor, que o seu ar-condicionado vai trabalhar no total, porque você não está tendo... o ar não está entrando no sol. Não está. A incidência não vai ter ali incidência. Então você já ganha na conta de energia, só que muitas das vezes, quem está construindo não coloca isso na cabeça. E às vezes, muitas das vezes, o arquiteto, o engenheiro não consegue convencer essa pessoa com esses dados. Porque muitos também não têm essa... Eu sei que o arquiteto e o engenheiro, eles têm tantos processos para fazer uma obra que ele não consegue focar, não, vou conhecer só de vidro, eu vou conhecer só de estrutura metálica. Não, você tem que conhecer um pouco de tudo,
mas tentar usar o seu conhecimento para poder que o seu cliente economize na obra tempo e dinheiro, mas não perca a qualidade. Legal. Então, às vezes, assim, eu vou mudar o temperado para o laminado. Tá, o laminado hoje é 30% mais caro que o temperado. Se você pegar uma proteção acústica, vai aumentar mais uns 40%. Bom. Mas, pô, você estava falando até do hotel, de uma obra que você está fazendo. Tem coisa melhor que você chegar no hotel, ter qualquer barulho de todos, porque a maioria dos hotéis são assim, você fechar a janela e tá aquele silêncio para dormir? Sim, é o conforto, né? É o conforto. Então, você já tá pagando ali para ficar, geralmente. Então, você tem esse conforto de não ter essa poluição sonora dentro do seu ambiente. Muito bom. Tá? E esse PVB, ele funciona mesmo. E aí a gente consegue ter ele no champanhe, a gente consegue ter ele no refletivo, a gente consegue ter ele no incolor. Muito bom. Então aqui, eu tenho aqui, eu vou te mostrar. Esse aqui é um vidro incolor. Barrinha, você imagina que tem uma película de plástico aqui dentro desse vidro? Dá para você ver a película de plástico dentro do vidro? Aqui existe uma película de plástico. Tá vendo que tem duas peles de vidro aqui, ó? Parece um sanduíche. É um sanduíche com uma película no meio. Gostou? Parece um sanduíche. Então aqui são dois vidros comuns que não são temperados, que tem uma película no meio. Ele entra no autoclave. A autoclave aquece ele. Então esse plástico ele praticamente derrete, fica transparente. E ele dá a segurança. O que esse vidro aqui é de segurança? Esse vidro aqui, ele não estilhaça, igual o temperado. Ele quebra daquele jeito grande. Só que a película, ele quebra só de um lado, não quebra do outro. Ele não cai. Se eu quebro aqui, ele vai quebrar só desse lado, do outro lado não vai, então ele não cai. Então esse vidro pela NBR, se eu não me engano, é a final 142. Vou olhar aqui já que tá anotado ali, eu não lembro o número dela. Ele é o NBR de engenharia, que ele é o vidro obrigatório em sacadas e varandas. O temperado você não pode usar na sacada. Porque você imagina se estilhaçar no 12º andar quando vai lá embaixo. Ixi. Vai cair na cabeça de todo mundo. Que interessante. Então, é obrigatório, é por norma. Não aprova o projeto se o fiscal for lá, se tiver temperado na sacada. Isso é interessante. Vocês sabem que eu trabalhei com construção civil, eu participei de uma obra. Eu era engenheiro, inclusive, à época, de um condomínio de sobrado, só que eu parei na parte cinza. A parte cinza é antes de pintar, logo depois que reboca, antes de pôr porta, etc. Eu nunca cheguei ao ponto de precisar, quando eu atuei como engenheiro, comprar vidro. Então, assim, é uma aula muito grande. Eu não imaginava que tinham tantas possibilidades dentro de um mesmo produto. Claro que a gente imagina que existem modelos, né? Mas isso está tudo próximo da gente aqui em Cuiabá, uma fábrica que pode atender a gente. Isso é muito legal. Tá? É importante a gente entender e levar para todo mundo. Isso, então assim, só essas especificações que a gente tem que passar, os arquitetos, engenheiros, e construtores também, porque o conhecimento leva a gente a fazer um bom serviço e colocar um bom produto para o nosso cliente. O nosso cliente, a gente não tem que vender uma vez só, a gente tem que vender hoje, amanhã, depois. E ele, se você prestar um bom serviço e colocar um produto de qualidade, ele vai indicar para 1, para 2, para 3, ele é o seu propaganda. Sim. Então a gente foca muito nisso. Então, o seu atendimento, seu prazo de entrega, eu te falo assim, tua honestidade. Cara, a gente está trabalhando numa indústria. Tudo pode acontecer. Então nós temos profissionais. Pô, um forno pode quebrar hoje e eu não consegui atender a sua demanda de amanhã de prazo de entrega. Só que eu tenho que ser realista contigo. Tem que te ligar, Paulo. Cara, tive um problema no forno. Se eu pedir era para entregar amanhã. Mas a Verandex não vai conseguir entregar amanhã. Vai conseguir entregar daqui 5 dias. Porque eu tive esse problema. O que eu posso ajudar você para resolver? Quem é que eu ligo pro seu contratante? Que aí eu falo com ele. Porque a Mirandex é um terceiro na obra. Porque geralmente nós atendemos vidraceiros, serralheiros, construtoras e mestres de obra, né? Que tocam obras. Então, esses caras são contratados de alguém. Sim. Então, nós somos o terceiro passo. Então, se a gente erra o prazo de entrega, a gente perde, mas perde mais o cara que nos contratou. Por quê? Eu tenho que dar uma explicação para quem está na ponta. Prejudica É uma cadeia. Uma cadeia. Então, a transparência de informação, ela é fundamental para a gente poder ter essa volta do cliente de novo. Ele vir comprar, o serralheiro voltar a comprar, o construtor voltar a comprar, o arquiteto ou o engenheiro também indicar.
né? Porque a indicação também vale muito, né? É isso Então a gente está falando de um produto. Então temos concorrente com qualquer outro, né? Deixa eu aproveitar o tema, então, porque chama engenharia, até aqui da Mirandex agora, engenharia descomplicada, mas é engenharia anda em conjunto com a arquitetura, não anda, Paulo? Sempre. Você falasse, ó, voltou aqui o engenheiro descomplicado. A engenharia anda em conjunto com a arquitetura, o nosso papo é de engenheiro, papo raiz, né, Paulo? Mas descomplicado. Eu tenho grandes amigos arquitetos, né? Então, Paulo, como que você, esse é legal, vou trazer de volta aqui. Como que você visualiza isso? Como que é a vida ali para o pessoal que está entrando agora, para os veteranos que mexeram só em uma área que tinha pouco arquiteto? Como que vocês compatibilizam isso? Porque o arquiteto está especificando o vidro, está especificando o modelo que ele quer de esquadria, e o Paulo está executando aqui e às vezes está conversando lá com o cliente final, que é o dono da obra. Como que é esse bate-papo? É tranquilo? Não, existe ali, ou todo mundo fala uma rixa, engenheiro-arquiteto? Fala a verdade, Paulo, fala a verdade. A rixa existe, não vou negar, né? Os arquitetos sabem disso, existe uma rixa entre arquitetos e engenheiros, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existe também uma cumplicidade entre eles, existe uma parceria, existe um grau de cumplicidade. O que acontece para o engenheiro de campo? Não é porque vem no memorial descritivo, não é porque está escrito no projeto que tem que ser determinado o vidro, que ao pé da letra o cliente deva comprar. É esse bate-papo com a indústria, com a loja, que tem que ter, né? Eu acho que o engenheiro de campo ele tem que ter essa sensibilidade, esse feeling de sentir o cliente. Qual que é a sua real necessidade? Você precisa disso? Você vai utilizar na sacada? Quais são os riscos, né? Acho que tem que ser feito um checklist de riscos. É para temperatura, não é? É para incidência de raio solar ou não é? Né? Tem que ser térmico ou não? E a partir disso, criar real de fato custo-benefício para entender o que o cliente precisa para ficar contente. Porque a boa venda, a satisfação do cliente é o desempenho, né, de uma nova compra, você disse que são uma nova venda, vocês que são da área comercial. Cliente satisfeito é tudo. É o retorno. O custo da obra é uma parte muito importante no que o cliente quer fazer, porque a gente precisa equalizar sonho, desejo, projeto com custo, isso é um fato. E eu gosto muito de abordar esse tema de arquitetos, engenheiros, porque desde a faculdade, como comercial, sempre tive muito próximo ali dos dois lados. E eu acho que sim, caminham juntos. Existe ali a brincadeira, a rixa, mas caminham junto, porque o arquiteto projeta, o engenheiro executa na maioria das vezes, e a gente precisa seguir algumas coisas que eles escolheram e eles precisam seguir algumas coisas que a gente está trazendo aqui do lado de cá. Então é um conjunto. Eu gosto de falar isso porque tem muito jovem que a gente espera que assista a gente, que quer saber como funciona tudo isso, né? Então precisa entender, trazer tudo isso para que eles falem, pô, legal. Não ficar essa coisinha, para cá e para lá, dividido, né? Não. Mas é isso aí. Tudo é conversa, tudo é comunicação, tudo é a via de mão dupla. Eu acho que não tem que ter essa rixa entre arquiteto, entre engenheiro, entre construtor, entre indústria. Eu acho que o engenheiro tem que conversar com a parte comercial, sim. Barrinha sabe muito disso. Ele vai na obra, ele conversa, ele retorna, manda orçamento, refaz. Eu acho que a Mirandex deve fazer isso também com seus clientes, porque o mundo está em transformação, não é mais aquela coisa... O gestor, Barrinha, ele não pode centralizar, ele tem que delegar. O conhecimento, ele é descentralizado, né? O gestor, ele tem que espalhar conhecimento, ele tem que dividir conhecimento e absorver um pouco, tirar os obstáculos e espalhar conhecimento, porque quem delega, quem descentraliza, tem uma missão, né? Então, o cliente satisfeito, a equipe engajada, com propósito, com visão, é o resultado final, com parceria com a parte comercial. Eu tenho case aí, a gente falando dessa questão de arquiteto e engenheiro. Eu já tive uma reunião em uma obra e os dois estavam ali, mas eu não quero, vou voltar nesse lado. Eu quero insular na obra, eu insular eu já usei. E o engenheiro falou, não, mas eu já usei o PVB acústico, o laminado. E é melhor, mais fácil de instalar, menos tempo para a indústria produzir, papapá. Começou a entrar naquele jogo, sabe? E aí jogaram para mim. Chuta pro gol aí. Qual que você escolhe? Falei, tá, vamos analisar a obra de vocês. O que é? É uma residência? É uma loja? É um estúdio? O que é? Era uma casa. Pô, pra que você quer colocar um insulado na casa?
Vamos optar pelo laminado. Vai ser mais fácil a instalação. Vai ter a mesma configuração. Vai resolver o mesmo problema praticamente. Você não tem uma boate que o seu vizinho está dentro de um condomínio. Então você não tem essa poluição sonora inteira, né? Então, conseguir fazer uma junção dos dois, né? De tirar um pouco do custo ali, que o engenheiro gosta, né? Tirando o custo, e o arquiteto dando um braço a torcer para poder finalizar. Mas assim, era uma obra específica. Então, tudo que a gente está falando aqui é você estudar o caso que você vai usar. Não é que um vidro é melhor que o outro. Não, um vidro é para cada opção. A gente vai falar de uma obra que você vai ser obrigatoriamente usar um acústico e tem outra obra que você vai usar um incolor e vai fazer do mesmo jeito. A obra vai ficar pronta, né? Então a gente tem que entender o que é a obra. O que você vai usar? Então por isso que quando vem fazer orçamento para mim, eu sou muito curioso. Falo, cara, mas e aí? Você vai fazer o quê? O que é essa obra? Sim. Onde é essa obra? Importante. Cara, que sol que pega essa obra? É isso aí. Vamos aí, vamos olhar, vamos ajudar, né? Porque assim, a gente traz a nossa expertise para ajudar o cliente. E de repente o cara tá pedindo um negócio que ele vai gastar muito e você faz ele economizar. Isso é E bom. assim, cara, a indústria vai vender de todo jeito, né? Então assim, não é querendo, porque não, vou enfiar o mais caro nesse cara, não. Porque às vezes você enfia o mais caro nesse cara, ele vai conversar com alguém que entende, ele nunca mais compra seu. E ele vai Porque o cara vai falar assim, ó, outro lá, ele me enganou. Não é o que a gente quer isso. A confiança é tudo. Exatamente. Né? É isso aí. Uma boa venda é aquela que você faz de olho fechado e fala, ó, cliente satisfeito, confiante, vai dar certo. Exatamente. Arquiteto, mestre, todo mundo satisfeito. É o cliente que volta, né? Claro. É o que tem a confiança, é o que volta. Ô, Gival, você falou do vidro verde que é do Palmeiras, né? Então, pô, eu sou São Paulino. Se o cara quiser um vidro ou fumê, ou vermelho, né? Ou transparente, faz também. No laminado faz. Faz no laminado, faz faz. também. Laminado Consegue a faz. cor ali, todas as cores mais comuns. A gente pega o PVB da cor, né? E ele fica por conta do PVB. Igual esse champanhe, não é o vidro que é champanhe. A película que é champanhe. A película que vai lá dentro é champanhe e dá impressão para quem vê de fora. Um vidro é incolor e o outro é bronze. Mas a película ele dá a refletividade, que a gente chama, né? Porque é um vidro que você vê muito nos lugares, porque ele nem é refletivo e nem é transparente. Se você fizer isso aqui, ó, tá vendo? Perfeito, ele trabalha. Uma hora ele tá transparente, uma hora você não consegue ver nada dentro. Nós estamos falando do ambiente que tem a mesma luminosidade. Se você fizer um escuro aqui e deixar o sol bater aqui, você não vai ver nada dentro. Então ela tem, à noite você vê dentro. Porque a luz de dentro tá ligada e a luz de fora tá à noite, tá sem luz. Estaria apagada que é a luz ali do... Então, de dia, não. De dia, por exemplo, tem... Se você não vai ver dentro, mas fora vai estar espelhado. Então, tem essas possibilidades. Então, a partir... Cara, cor é o que a gente tá falando no laminado. E o temperado tem os padrões, né? Padrão é color, fumê e bronze e verde. Esses são padrões e não tem pra onde correr. Eu vi numa obra no Parque Novo Mato Grosso um vidro bem azulado. Acho que eu até mostrei para você lá, né? Tem algum motivo para ele ser esse azul? É um azul meio estético. Foi escolhido ali pela arquitetura da obra. Arquitetura. É o mesmo vidro, ele pode ser tanto incolor como o champanhe. A especificação técnica dele é a mesma, vai mudar só a cor. Tá, mas eu tô vendo aqui que ele é azul e aqui por dentro é fumê. É assim que vão ver, provavelmente. É porque aí você tá só com uma película, né? Certo. Então ele vai colar outra aí, com o vidro laminado. Isso aí é só uma amostra na face azul. Tá, e ele vai uma face transparente. E ele tem uma proteção solar também. Tem, tá escrito nele aí, acho que se não me engano, o azul aí 59. É isso aí. Legal. Então tem todas as especificações dele aí. Então a gente tem o produto que o cliente quer, mas também podemos ajudar ele a achar a melhor solução. Né? E na parte da engenharia, a gente está como engenheiro para achar a solução. Né? É isso. Não tem outra coisa. Economizar e achar a solução. Pessoal, nosso tempo está encerrando aqui. A Cervejaria Louvada fez a gentileza, cedeu espaço para a gente, né? Somos todos apreciadores, honramos até o último gole. Queria que você fizesse aqui consideração final para a gente fazer a rodada final sobre a Mirandex. Fala um pouco mais aí sobre vocês. Além de tudo que você já falou e explicou para todo mundo. De repente ficou alguma coisa aí que não foi falado. Não, acredito que eu consegui explicar bastante coisa, né? A Mirandex está vindo no Mato Grosso aí
para poder aumentar o seu ramo de... introduzir nosso produto no estado, né? Tanto em Cuiabá como no interior. A gente está à disposição dos arquitetos e engenheiros que quiserem fazer uma visita técnica. Opa. Eu falei até com o Barrinha isso. Importante. Foi lá fazer uma visita comigo, conheceu as nossas instalações, né? Nós estamos aqui em Cuiabá. As outras unidades também atendem os outros estados. Nessa parte de industrializar o laminado, a gente faz só em Rondônia, né? Aqui a gente trabalha só com temperado, mas temos estoque aqui de laminado. Então, assim, até um convite que eu faço para você, Opa, que para bom. poder fazer uma Obrigado. visita com a gente lá, tomar um café, né? Mas, assim, nosso intuito aqui é tanto mostrar que a Mirandex está chegando no estado, né, no Mato Grosso, mas também tirar dúvida, né, dos nossos telespectadores, né? É isso. Galera aí jovem que está se formando, está começando a pegar um capacetinho, né, para ir à obra, para enfrentar esse calor aqui de Cuiabá, que não é fácil, que a gente demora um pouquinho para acostumar, mas é uma terra muito boa, pessoas muito acolhedoras, né? Barrinha conheci aqui aí há muito tempo. Né? Eu Então, fui assim, acolhido e fiz parte do seu acolhimento. É o que a gente fala, né? Quando você faz o negócio bem feito, vai prosperando pro próximo. Você só me acolheu, e quando você chegou aqui, alguém te acolheu, e essa pessoa que te acolheu, outra pessoa acolheu ela. Então, isso vai prorrogando, né? Então, assim, queria agradecer o convite, tá? Muito bom, tô de portas abertas para vir novamente, com um tema específico, qualquer outra coisa que for ligada a vidro e esquadrilha de alumínio. Acho que também, se vocês me deram a oportunidade no futuro do outro episódio, a gente falar também do alumínio. Legal. Tá migrando muito as obras para o alumínio, né? Então, assim, tá crescendo muito, muito. Nós temos muita coisa para mostrar no alumínio. Hoje nós temos um alumínio dessa cor aqui, ó. Madeirado. Calma, pro próximo. Madeirado que ninguém imagina que é alumínio. Tem Então, muita assim, coisa tem muita acontecendo. coisa. Então, para finalizar, especificação técnica. O cliente trazendo uma especificação técnica. Vocês têm capacidade para a produção de um produto de qualidade igual tudo que existe no mercado ou até melhor. Com certeza absoluta. Até melhor. Porque o que a gente preza é qualidade. Legal. Não tem. Qualidade para nós é fundamental. E atendimento, cara? Perfeito. Atendimento, que é o que eu falei antes. Nós somos da ponta, mas a gente gera mais 2 problemas para frente e a gente atrasar. Perfeito, mas vamos lá. Tem custo competitivo? Custo é importante, não. competitivo até demais. Então tá bom, fechou pra mim. Obrigado, É assim Val. que a gente briga pelo cliente, né? Tanto no atendimento, como no preço, no prazo de entrega. De repente, cara, tô apertado, Val, quebrou na minha obra ali, então a gente consegue atender. Então a gente tem uma venda urgencial, que a gente chama, né? Que o nosso prazo de entrega é um pouco maior, mas, pô, quebrei a loja, o cara passou de moto, tacou uma pedra para roubar minha loja e quebrou minha porta. Nenhuma porta de vidro temperado com a mesma medida da outra. É muito difícil. Nós temos as padrões, mas é muito difícil uma loja ser uma padrão. Então quebrou, cara, você precisa para amanhã, você vai ficar sem porta. Você foi em qualquer indústria, 7 dias para entregar. Perfeito. A gente tem o quê? Não, vamos fazer o seguinte, emergencial, 48 horas a gente entrega. Então a gente tem já esse aí para poder disponibilizar mais um produto mais rápido para o cliente. Legal. Né? Então a gente tem toda essa barca. Seja bem-vindo a Mato Grosso, Obrigado. Você e a Mirandex. Obrigado. Estamos aqui de portas abertas para as próximas tratativas e o próximo episódio. Isso é o depoimento de um cuiabano. Aí, ó. Para mim é muito satisfatório. Eu vim de fora, estou aqui há 10 anos. Sou até mais cuiabano hoje. A minha família fica brava, minha família de fora. Mas obrigado, Paulo, por essas palavras. O Gival é uma pessoa que eu tenho muito apreço e realmente é isso. Cuiabá é isso. Venham, sejam bem-vindos. Vamos crescer juntos, vamos contribuir para que o Estado cresça junto. Né? É um cara de sorte, com certeza vai trazer sorte para o nosso programa, para os próximos isso aí. episódios. Opa, né? Então, prosperidade para todas. E vamos eu estou à nessa. disposição. No que vocês Gival. precisarem, tiver dúvida sobre vidro, qualquer coisa, pode me ligar, me chamar Obrigado. no Zap, não tem problema nenhum. Quem assiste a gente, quiser fazer visita técnica, conhecer, convidado. entender, fica aqui, depois a gente coloca ali como conversar com a gente, vai ser um prazer. O Gival já deixou as portas abertas, pode entrar em contato. Gival, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos os telespectadores aí que estão acompanhando. Primeiro episódio de muitos, se Deus quiser. Amém. E pretendo voltar aqui para tomar mais uma louvadinha e falar mais sobre obra. Aliás, honrado até o último gole. Obrigado, cervejaria Louvada, né? Fantástico. Obrigado, Gival. Obrigado. Bom Valeu. final de semana para todo mundo. Até mais. Valeu. Obrigado. Gente, ó,
Hoje é sexta-feira, depois das 16, por isso que nós estamos aqui. Acabou a obra, viu? Por isso que tem cerveja aqui no podcast, senão é horário sério, né, Paulo? Não pode. É isso aí. Sexta-feira, só depois das 18 horas. É isso aí. Não tem engenheiro que não toma uma cervejinha às vezes. Opa, né? faz parte da caminhada. Faz parte do estresse, né, Paulo? Não, Cultura do engenheiro. não fala isso para quem está chegando agora. Paulo, e aí? Estamos chegando aqui no encerramento. Quero agradecer pela parceria. Foi uma ideia, inclusive, sua da gente fazer esse podcast. Para mim é fantástico, é maravilhoso viver tudo isso. Eu sou entusiasta do Mato Grosso, sou entusiasta de tudo que eu trabalho, inclusive. Eu gosto muito de divulgar. Eu moro na mesma casa a vida toda. Meus pais moram na mesma casa. Eu falo muito isso para os meus clientes. Meu pai mora na mesma casa faz 50 anos. Você pode ir lá que você vai encontrar ele ou a mim. Então, muito obrigado. Aliás, eu tenho que agradecer o convite que você fez para mim, né? É muito prazeroso estar do lado de uma pessoa que tem 25 anos de experiência, que ajudou a construir o Mato Grosso. Eu vi um pouquinho disso que eu tô aqui. Você falou 2012, você acertou. Eu cheguei aqui de 2012 para 13. Nem eu lembrava, tá? Então já fazem quase 13, 14 anos. Então, muito obrigado pela parceria, por a gente estar aqui. Espero que a gente tenha muitos mais episódios, né? Hoje foi a estreia. E faz sua consideração final. Você quer falar pro veterano? Você quer falar pro mais jovem? Fala aí, fala um pouquinho para nós. Barrinha, eu que agradeço você ter aceitado esse projeto, ter confiado nesse projeto. Eu acho que a engenharia, ela fala para todos, ela fala para os que estão chegando, ela fala para os que estão lá no campo, ela fala para aqueles que já estão aposentados, para aqueles que estão dando aula de engenharia. Então, enfim, eu acredito que o que a gente está fazendo é um movimento cultural, é uma disruptura, né, em todo o processo. O engenheiro, o técnico, o arquiteto, ele é um cidadão raiz, culturalmente falando, de obra, mas só que a gente tem que estar ligado à nova tecnologia, novas informações, a inteligência artificial está vindo aí com tudo, os podcasts estão vindo, o Mato Grosso está um boom de obra, a gente tem que acompanhar tudo isso. Então, um prazer imenso, de verdade, agradeço a Louvada por ceder o espaço, a gente está fazendo o nosso primeiro episódio, que com certeza a gente terá muita sorte e serão o primeiro de muitos. Muito obrigado ao nosso público que nos assistiu até agora. Muito obrigado a você por ter acreditado nesse projeto nosso. É isso aí, meu irmão. Muita coisa anotada aqui, só hoje, tá? Tem muita coisa acontecendo, gente. Eu vou olhar para o microfone para falar para todos vocês. Tem muita coisa acontecendo. A gente não pode não olhar para tudo isso. Então, Paulo, obrigado. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar ao lado de uma pessoa com o seu gabarito. Gival, muito obrigado. O que você trouxe de conhecimento para todo mundo. Para quem ouve a gente, para quem vai ver a gente nos cortes. Tem muita coisa acontecendo, pessoal. Eu sou entusiasta porque a obra transforma o ambiente que a gente vive. Eu até comentei lá no começo, a gente faz obra onde não tem nada. Isso é muito bom, transforma a vida de pessoas, gente que às vezes não tinha acesso à água, gente que não tinha acesso à dignidade. É muita coisa envolvida nessa profissão do engenheiro. Então, agradeço, Paulo, fantástico. Agradeço a toda a equipe que fez parte do podcast com a gente, em nome do Weber. Gival, que esteve aqui com a gente, quebrou o vidro aqui no meio do nada, até perdi o filme. Obrigado à minha esposa, à minha família, que está sempre me apoiando em tudo. Fechou? Bora? Fechou. Obrigado, Paulo. Tamo junto. Valeu, galera.